Olá, conselheiros, conselheiras, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Conselheiros, indo ao ar todas as segundas e sextas-feiras às 20 horas, aqui pelo nosso canal no YouTube e também pelo Spotify. Se é a sua primeira vez conosco aqui, te convido a fazer a sua inscrição e também ativar aí o sininho para que você seja notificado sobre próximos episódios. Se você gostou desse episódio, também te convido a deixar o seu comentário. Será um prazer te ouvir, te escutar. Hoje, aqui no nosso podcast, mais um convidado especial. Nós vamos conhecer um pouco da sua história de vida pessoal e profissional. No podcast Os Conselheiros, nós trazemos empresários, executivos, conselheiros, para contar um pouco da sua trajetória de vida pessoal, profissional, erros, acertos, de modo que eu e você possamos tirar insights, pílulas de aprendizado sobre a carreira e a inspiração desse nosso convidado. Comigo aqui, meu parceiro Humberto Silva. Tudo bem, Humberto? Marcelo, tudo bem? Muito obrigado por me ter aqui novamente. Uma honra novamente. Você está tomando conta aqui do podcast. Toma cuidado, hein? Mas é isso mesmo, né? Para a gente crescer, outras pessoas têm que ocupar o nosso lugar. E o Humberto começou aqui conosco como um board member. Hoje está aqui, já participou, já deu aula, já faz parte de comissão, de livros. E hoje divide esse palco aqui comigo, esse cenário. Muito obrigado. Estou aqui realmente muito grato por essa confiança que a World Academy depositou em mim. Você em especial. Muito obrigado. Obrigado. Falando em coisas que o Humberto fez aqui conosco, eu não podia deixar de falar, né, Humberto? Não. O Humberto participou do nosso livro Os Conselheiros. Diretor, coloca aqui na tela, isso aí, olha lá. Livro Os Conselheiros. Você foi o volume 2, não foi isso? Volume 2, com quase 40 coautores, cada um contando um pouco da sua história de vida, também pessoal e profissional. E o detalhe, coincidências, não são coincidências, são providências. O nosso convidado de hoje parece que é seu colega coautor nesse livro, né? Que legal, que bacana. Quem que é o nosso convidado de hoje, então? Uau! Muito interessante. Nós estamos aqui hoje com o Gustavo Melli. Ele é um grande executivo da área jurídica e compliance e também conselheiro empresarial. Então, Gustavo, seja muito bem-vindo aqui no podcast Os Conselheiros. Obrigado. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Aproveito tanto esse conteúdo que vocês conseguem gerar por aqui. Agora é a minha vez de tentar contribuir um pouquinho também. Que coisa boa, Gustavo. Ficamos muito felizes aí com a sua presença. Você que também foi um aluno lá atrás do PFCC, né, o Programa de Formação e Certificação de Conselheiros, participou, então, contando a sua história de trajetória de vida pessoal e profissional no livro Os Conselheiros, e agora mais pessoas também vão poder saber um pouquinho mais dessa história através aqui do nosso podcast. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês. Agora tem aquela história, né, Humberto? Eu costumo dizer, você que está nos assistindo aí pela primeira vez vai ser novidade, mas aqueles que toda segunda ou toda sexta estão aqui conosco já sabem da história do filme, da foto. O Faria já falou, Marcelo, você precisa renovar o seu repertório. E se você tem algum repertório para me dar, escreve aí que eu vou utilizar. Mas é que eu não canso de falar, Gustavo, que existe a foto, que é a situação em que você se encontra hoje. Eu pego lá o seu LinkedIn, encontro aí o seu currículo e tem ali uma foto. Mas para chegar nessa foto, tem um filme. A gente não nasceu do jeito que a gente está hoje, não, Beto? Não, de forma alguma. Então tem uma história por trás disso. Eu gosto mais da história e eu chamo essa história de filme. Então, você que está nos assistindo, se você tem uma outra analogia entre a foto e o filme, vai ser um prazer compartilhar conosco aqui também. Hoje nós vamos contar um pouco desse filme, dessa história do Gustavo Melli. Começando lá atrás, Gustavo. E aí eu não sei o ponto específico de onde você quer começar, talvez a origem familiar, aonde você nasceu, cresceu, especialmente decisão profissional ali, né? Quando a gente ainda é jovem, né? Quase com adolescente. O que eu vou ser quando crescer? Primeira formação na faculdade. E a gente caminha por ali, contando um pouco da sua trajetória. Claro, vamos lá. Bom, então, eu nasci no bairro de Ipiranga, eu sou paulistano. Os meus avós maternos já moravam ali no Ipiranga, né? E a família do meu pai, então, era a família do interior, de Araraquara. E aí meu pai já, então, tinha mudado para São Paulo, em busca aí de mais oportunidades. Bom, isso ele tinha mudado ali há pouco tempo, 2 anos, conheceu minha mãe, casaram, então, nasci ali. Então, meu pai estava um pouquinho longe da família, minha mãe estava mais próximo. Então eu estudei e cresci ali pelo Ipiranga, então fui muito ali no museu e tal. Sempre fui uma criança muito assim curiosa, né?
Então, os meus pais sempre brincam, sempre, por que isso, por que aquilo? Então, 4, 5 porquês sempre. E, bom, morei sempre ali no Ipiranga, até quase os 30 anos. Depois eu mudei para outros 2 bairros. E agora moro em Belo Horizonte, então me mudei de São Paulo por uma questão aí profissional. Então, já tem lá 2 anos e meio, mais ou menos, que hoje estou fora de São Paulo. Foi para mim também uma experiência de vida bastante interessante. E eu acho que como criança, assim, nessa fase de crescimento, o que me marcou sempre foi essa questão de muita curiosidade e muita tentativa de conseguir evoluir com os recursos que tivessem ali disponíveis, sabe? Um pouco de autodidata também. Então foi assim que eu fui crescendo, estudando. Eu sempre gostei muito de estudar, muito de leitura. Esse era um pouquinho ali do meu perfil. E aí, por exemplo, já indo um pouco mais para a adolescência ali, 2º, 3º ano do colegial, fiz todo aquele ritual, né? Você viu que não entregou a idade, né? Colegial. Você que é mais jovem, que conhece como ensino médio, antigamente era colegial, tinha até outro nome antes do colegial. Que morro. É para outro podcast isso. Então, sou de 83, né? Já tá aí a idade liberada. E fez colegial normal, porque tinha uma época que tinha o colegial técnico, né? Que podia fazer o normal. Fiz o normal. E então participei daquelas feiras de profissões, lembra daquilo? Ciclos de profissões que te explicavam um pouco ali do que as pessoas faziam. E por incrível que pareça, então a essa altura eu já pensava que seria um médico veterinário, né? Então assim, sempre muito ligado com animais e tal. Acabei escolhendo a advocacia, porque me encantou muito aquela questão de... A profissão, ela te abre um leque de oportunidades muito grande, né? Então, potencialmente pode abrir advogado, você pode ser promotor, você pode trabalhar em empresa, pode trabalhar em escritório, pode fazer um concurso para juiz, você pode acabar sendo um ministro. Então, a carreira ela é muito grande e isso, na época, me encheu o olho, assim, nessa questão de uma possível mobilidade. Embora talvez nem pensasse exatamente nisso, mas pareceu muito interessante. E aí, escolhi fazer... esperando exatamente terminar os estudos e poder começar ali pagar uma faculdade, mas a decisão então foi tomada ali pelos 15, 16 anos já. Então aí com o hobby um pouco, então, antes de falar... Não, e só um minuto, não veio de nenhuma referência familiar. Eu tenho um tio advogado, meu pai... Não veio. Achei muito curioso ali, todas as oportunidades que tinha. Já gostava de ler, de estudar e sempre fazendo ali questões. E acabei escolhendo. Que legal. Arriscando ali, né? Iniciar para ver como seria. Surgiu de você mesmo, então, desejo. E de uma época que a gente não tinha o tanto de profissões como nós temos hoje, né? Na época, especialmente na cabeça dos pais, era aquela história, engenheiro, médico, advogado, né? As grandes profissões. Exatamente. Embora não faça tanto tempo assim, mas as coisas mudaram já muito, muito rápido, né? Sei lá, 15, 20 anos, assim, no quesito de profissões, né? Mudou muito rapidamente, né? E você ia dizer do hobby, é isso que você ia dizer? Hobbies, então já dei um spoiler aí, né? Gosto muito de animais, sempre tive cachorro, hoje eu não tenho, mas tenho um pássaro, mas tá no projeto aí. Tem esporte, sempre gostei também, e tocar violão, então hoje também, assim, leio muito ainda, e meditação, então me ajuda até a mente mais clara, como a gente diz ali, né? O olho menos embaçado. Então esses são meus hobbies, né? Você se formou aqui em São Paulo mesmo? Me formei em São Paulo. E já começou a atuar na área? Então, porque muitas pessoas têm uma formação, não sei nem se é o seu caso, Humberto, mas começam, né, e dizem que hoje com os avanços tecnológicos isso cada vez vai ser mais consistente. Você se forma em algo, mas no meio da sua carreira você faz uma primeira transição e alguns terão ao longo da carreira pelo menos 3 grandes transformações na profissão. Alguns talvez, desde uma formação, já sigam uma carreira dentro daquela mesma área. Sim. E aí, então, como que eu comecei aí a trabalhar? Com 16 anos, né? Nessa época, nós morávamos na casa da minha avó. Tinha uma pizzaria ali de esquina, então eu precisava ali... Bom, eu queria ter a minha autonomia, queria começar, né? Queria poder comprar as minhas coisinhas ali, presente, lanche, shopping, jogar fliperama nessa época, né? Jogos no shopping. E aí fui lá, então, na pizzaria e falei, tem aí alguma oportunidade, alguma coisa que dê pra fazer? E acabei conseguindo arrumar ali a minha primeira oportunidade, né? Então... pegar a lenha que o fornecedor botava na calçada, botar para dentro, fazer compra de queijo, coisas pequenas ali que precisava para fazer a pizza depois, entregava a pé
e entregava folhetos também para fazer divulgação, né? Então, calhou que a pizzaria era nova no bairro, então precisava de todas essas pequenas rotinas ali. Eu aproveitei também e fazia o que tinha. Então, fiquei ali alguns meses e já com 17 anos, então um pouquinho mais para frente, consegui o meu primeiro trabalho CLT. Eu fui trabalhar numa locadora de veículos e acabei caindo ali num departamento operacional. Era um departamento de atendimento a motoristas e manutenção de frota. E então, nessa época, passar fax, né, recebia fax de oficina, mandava fax para a oficina, tinha que fazer planilhas do computador, catálogo de arquivo, essas coisas todas. Então, fui desenvolvendo a carreira ali como dava. Então, bom, auxiliar de escritório, cargo de entrada, né, na empresa na época. Bom, acabei fazendo um curso de mecânica de carros leves, porque então eu estava muito nesse meio e eu estava tentando achar oportunidades ali para aprender alguma coisa nova, para conseguir ir desenvolvendo a carreira, então não sabia do que vinha pela frente. Acabei aproveitando essa oportunidade, virei consultor técnico lá. Nessa idade tem que aprender tudo que vem pela frente. Que dá, né? Claro, pode não usar hoje, mas vai usar depois, né? Precisar trocar pastilha de freio, óleo, então isso eu sei fazer bem. E então aí a essa altura, então quando eu consegui essa oportunidade nessa empresa, foi quando eu consegui começar a faculdade, porque aí eu já conseguia pagar ali as primeiras mensalidades, né? Então fiquei um intervalo ali entre o fim do ensino médio e poder começar a faculdade, ali perdi ali alguns 6 meses. Então, por exemplo, com 3 anos nessa profissão ali na área operacional, eu já então estava indo para o 3º ano de faculdade. E ali eu tomei uma decisão do sentido de, ou agora eu começo, ou agora ou nunca, né? Porque então, conforme os anos foram passando, já tinha um salário que era um pouquinho mais alto do que o de entrada, tinha que, de alguma forma, dar um passo para trás para ir fazer um estágio na área jurídica, então teria um descasamento obrigatório ali, financeiro, e aí eu... E o momento de fazer estágio enquanto está estudando. Pois é, e é muito importante. Protelei, até que um determinado dia eu tomei a decisão e falei, bom, eu preciso sair porque é agora ou nunca, né? É a escolha da minha carreira. Ou eu começo ou daqui a pouco vai ser tarde demais, né? Daqui a pouco eu tô indo para um 5º ano, me formar. Quem é que vai querer contratar alguém que também não conseguiu fazer esses estágios obrigatórios e tal? Então a oportunidade eu pensava que ficaria cada vez mais difícil, né? Olha só uma coisa que você trouxe aqui. Lembra que eu falei para vocês dois nos bastidores, né? Que através da história do nosso convidado, a gente sempre tira pílulas, insights voltados para o nosso mundo do conselho. Ele falou que ele trabalhava numa empresa, tinha um determinado salário e que chegou um momento que para ele atuar naquilo que ele estava estudando, que era o direito, né, ele precisou dar um passo atrás, se sujeitar até uma remuneração menor como estagiário para poder entrar então finalmente na área que ele queria. Então eu falar da nossa carreira como conselheiro, se não é a mesma coisa. Você é um executivo, está atuando ou está em processo de recolocação ou está aposentado, enfim. E tem lá uma remuneração X. E aí você decide ser conselheiro. Só que, como conselheiro, você está no começo da carreira. Era o seu caso lá para a advocacia. Sim. Era o começar de novo. O possível candidato aqui, interessado no mundo do conselho, ele tem que entender que ele vai ter que dar esse passo atrás, recuar um pouquinho, não só no aspecto do mindset, agora eu não executo, mas eu aconselho, mas também no aspecto de que, peraí, aquela remuneração que eu tinha como executivo, eu posso ganhar, inclusive, muito mais do que isso. Mas com o tempo, eu vou ter que dar um passo atrás, talvez eu tenha que começar sendo conselheiro pro bono, numa instituição, numa ONG, numa igreja, no meu condomínio, como meu conselheiro. E tem muita gente que chega aqui e acha que, porque eu fui diretor da multinacional tal, agora eu estou apto já para ser conselheiro com a remuneração X em tal tipo de empresa. E não é assim que acontece, gente. Precisa dar esse passo atrás, essa preparação, buscar formação, entrar muitas vezes, vamos dizer aqui, o estágio, né, que pode ser remunerado ou não, para ganhar então essa quilometragem de palco, a gente fala no mundo das palestras, essa quilometragem, essa vivência no mundo dos conselhos, para então se tornar um conselheiro profissional e muito bem remunerado. Fecha parênteses, eu volto para você, Gustavo. Corretíssimo, Simorado. Bom, aí a vida me apresentou uma surpresa, né? Então, quando eu decidi que, bom, estaria disposto e esse seria o caminho,
E eu falei, bom, não tenho mais nada a perder, então agora eu vou procurar um estágio. Na época, assim, existem ofertas para quem está começando, então tem diversas coisas que você pode fazer. Aí eu falei, bom, quer saber? A empresa tem um departamento jurídico, eu vou descer lá, vou dizer, porque se a gente sempre faz essas perguntas ali, se alguém sabe alguma coisa, como é que você poderia, mas é muito difícil, né? O melhor caminho seria dentro de onde você já está. E eu com 20 anos não tinha muito bem aquela visão de como é que as coisas funcionaram, uma dificuldade de você fazer um orçamento, né? Essas coisas todas. Falei, bom, quer saber? Já decidi mesmo, eu vou descer lá e vou falar. Se tiver, ótimo, se não tiver, tudo bem, não tem problema. Então desci lá. Coragem, né? Porque Pois tem o conhecimento, mas você não tem a coragem de levar quem precisa saber do seu conhecimento, as pessoas não vão descobrir, né? Você tem que ir lá se vender, né? Aqui na Board Academy a gente usa a palavra proatividade. Proatividade. Você tem que ser proativo. Se você não for o primeiro a falar de você, quem vai falar? Exatamente. É que você está onde você se coloca. Muito bom. Então, desci, quando me deu esse insight ali, eu falei, bom, é agora. Desci, fui lá procurar, então, a gerente do departamento, contei a história ali, que já estava na empresa há algum tempo, que já estava no 3º ano, que já tinha decidido por procurar um estágio, que já tinha entendido que lá não teria uma oportunidade. Ela falou, bom, mas, né, agora então que você está me contando, me dá aí alguns dias que, se não tem realmente, mas deixa eu procurar, assim, mexer aqui algumas coisas e entender se faz sentido, não faz. E eu voltei a trabalhar mais tranquilo, porque eu falei, bom, dá mais 30, 60 dias, vamos ver como é que as coisas acontecem. E para minha surpresa, depois de passado um tempo, ela me procurou falando, sim, consegui aqui uma vaga para você começar a sua carreira, então começar como assistente, então saindo da área operacional, passei para a própria empresa no departamento jurídico. Para mim, assim, foi... Queimou a etapa do estágio, já virou, foi como assistente jurídica. Pois é. Pela proatividade. E na época... Eu entendi que eles também gostaram da ideia de poder ter alguém começando em rotinas do jurídico, mas que conhecesse o negócio da empresa. Então eu entendi que isso fez ali fez sentido para eles, e para mim fazia todo sentido, então aí eu comecei. Nessa empresa eu passei 10 anos. Uau! Então foram 3 nessa rotina operacional e mais 7 trabalhando no jurídico, né? E aí de lá, quando eu saí, já era advogado pleno sênior, então acabei conseguindo fazer uma carreira lá bastante interessante também. E aí, bom, rotina de empresa, né? Então, isso era em São Paulo, certo? Em São Paulo. E foi aí, então, que de fato eu conheci como seria a vida de um advogado corporativo, né? Então, porque a gente tem aquela visão, né, olhando de fora inicial, que advogado é igual no escritório, na empresa, e é bem diferente, né? E ali, então, eu aprendi a fazer aquela intermediação inicial, né? Então, você sabe que você dentro ali da empresa, o seu trabalho, ele não é a todo tempo advogar, mas é conseguir captar da empresa a informação que ela precisa, coletar o que ela precisa enviar para você poder seguir com o caminho com o escritório para fazer uma defesa. Precisa conhecer do negócio, não tem jeito. Então, quem tem interesse em ser advogado corporativo, tem sempre que lembrar que precisa estar inserido no business, você precisa preservar a sua parte técnica e independência, mas você precisa conhecer do negócio bastante. E aí comecei, então, nesse papel de intermediar relações. Aos poucos, as coisas vão melhorando, né? Então, você começa a negociar contratos mais estratégicos, a empresa recebeu o investimento de fora, montou um conselho de administração com pessoas vindo de fora, e obviamente que eu tinha um cargo ali também mais inicial no departamento, mas você está super exposto a tudo aquilo que está acontecendo numa rotina de conselho, né? Então, normalmente o jurídico está ali secretariando reunião, preparando ata. Muitas empresas não tem uma estrutura própria de... Antigamente falava o secretário de atas, hoje é o governance officer. Isso. E isso acaba caindo no departamento jurídico, né? Sim. Talvez até pela expertise de realmente redigir documentos, né? E num conselho de administração, uma ata é super importante, né? As decisões ali tomadas. Acaba ficando pendurado no portfólio aí do jurídico. Sim, sempre fica porque... A própria empresa tem um estatuto que coloca regras específicas, você precisa conhecer a lei de sociedade anônimas, especialmente se é uma empresa de capital aberto, mas sendo fechado. O acordo de acionistas, regimento. Então, o ritual em torno ali de acontecer a reunião do conselho precisa de muita precaução, né? Então, às vezes, tem necessidade de você fazer convocações de assembleias muito mais formalmente. Então, o jurídico sempre está ali por perto, ajudando. Mesmo um processo de entrada de fundo, entrada de investimento, né, em qualquer empresa, tem que tomar certos cuidados, constituir corretamente as pessoas que estão sendo empossadas, controlar prazo. Então, tem muita rotina fora ali do que acontece propriamente na reunião, né? Então, ali foi o meu primeiro contato com o conselho de administração e com diretores, então,
Nessa época já tinham diretores que eram expatriados, vindo de fora para o Brasil. Então ali eu fui conhecendo o mundo dos negócios de verdade, né? E depois, bom, a empresa tinha modelo de franquia, então fui trabalhar com contratos de franquia. Acho que fiz tudo o que podia ali praticamente. E bem, passado esse período aí, né, quando eu cheguei e completei 10 anos, senti muita vontade mesmo de, bom, agora eu precisava conhecer alguma coisa diferente, eu preciso agregar algum conhecimento novo, eu queria conhecer pessoas diferentes, porque então, os primeiros 10 anos ali de relacionamento intenso com pessoas que não eram da escola da família, foi uma escola de relações, né? Sim. E aí bateu aquela vontade, comecei a procurar algumas outras coisas, acabei achando uma outra vaga para ir como advogado sênior, mas para uma empresa que tinha uma proposta diferente, eu precisava de um trabalho mais específico para a área trabalhista, né? Então, tinha uma lei nova ali que estava sendo implantada, que tinha um impacto relevante ali no negócio da empresa. A empresa tinha ali alguns passivos trabalhistas, tinha muita audiência, então precisava de uma organização muito grande, e organizar pessoas para uma audiência é bastante trabalhoso também, assim, não é tão fácil, porque em alguns momentos você até se depara com pessoas que não querem muito participar daquilo, né? Então você tem que convidar alguém para ser uma testemunha, para ser um preposto. Então, fora o trabalho que você ali não tem muita margem de cometer erros, essa questão de você conseguir conversar com as pessoas, para elas entenderem a importância. Então, é um trabalho grande, diferente. Então, não era isso que eu fazia na outra empresa. Para mim, agregou bastante. Fiquei 2 anos por lá. Era uma empresa também que... então, assim, para mim, nessa mudança, né, era uma empresa que na primeira empresa já estava um pouco mais profissionalizada, nesse viés, assim, de governança de administração. Essa era uma empresa com uma pegada um pouco mais familiar, mas também com um recente investimento de um fundo, também constituindo o conselho. Então, também cheguei ali já pegando uma fase de transformação para a empresa. E, bom, fiquei 2 anos, acabei recebendo uma outra proposta, assim. E aí a proposta era ir para uma empresa menor na época, só que estava fazendo um movimento inicial para implementar um departamento jurídico. Então a empresa tinha ali toda a rotina de trabalho jurídico feita por escritório externo, e falou, bom, a gente está precisando de alguém interno aqui, especialmente, também tinha uma questão óbvia de custos, então a gente queria controlar isso um pouco melhor, ter um profissional aqui, ter mais tempo dedicado, ter alguém que está no negócio, e ajudar com reuniões de conselho. Lá também já tinha um conselho. E aí eu falei, bom... Peraí, isso é importante. Uma empresa menor, limitada, empresa de dono. Limitada, familiar, mas também com um fundo aportando. Ah, ok. E aí, por causa do fundo, provavelmente foi constituído o conselho. Era de administração. De administração. Ok. E aí, para mim, fez muito sentido, porque, então, seria a primeira vez ali iniciando um departamento do zero, trazendo a bagagem que você já tem pessoal e profissional, coisas que você já via como fazer, e fazer de uma forma um pouco mais personalizada. Achei a oportunidade excelente e aceitei e fui. E aí, obviamente, então, já com um cargo com mais exposição, reportando direto ali aos 2 principais diretores, né, financeiro, presidente. Já nessa época, então, já secretariava ato do conselho, era eu que estava ali presente, organizando, participando, escrevendo, cuidando dos registros todos, né? Então, praticamente aquele papel de governance officer mesmo. Então, nessa época já tinha essa responsabilidade. E acabei ficando lá 1 ano só, porque também acabou que no final desse 1 ano apareceu uma outra oportunidade, e então a empresa onde eu estou hoje. E então é uma multinacional francesa, aí sim já era uma empresa com uma proposta diferente ali de trabalho, né? Então, de fato, estar dentro de uma empresa multinacional, trabalhar com pessoas de um time central que ficam fora, interagir sobre leis diferentes. Então, quando eu me deparei com essa oportunidade, fez muito sentido para mim. Falei, bom, essa experiência de fato eu não tenho. Poucos advogados corporativos, então, têm, às vezes, esse acesso a essas oportunidades. As vagas de advogados internos em empresas, elas não são assim tão abundantes. E aí falei, bom, vou aproveitar. E aceitei, comecei lá então como gerente jurídico, também muito exposto aí à questão de relacionamentos, então aí já tendo um cargo mais formal, mais alto, reportando a executivos, a expatriados, com muita interação com o time de fora. E ali acabou sendo assim um terreno super fértil, porque apareceu uma oportunidade de gerenciar um programa de seguros interno ali
fui fazer um curso de corretagem de seguros. Então, hoje eu sou corretor de seguros também, mas por conta dessa oportunidade interna, para poder, então, assumir ali as novas responsabilidades. E depois ali acabou aparecendo esse cargo de diretoria, então consegui essa promoção, fui promovido a diretor, e aí sim juntou formalmente área de compliance, também qualidade, risco de crédito, então riscos corporativos ali, né, em geral. Então todas essas áreas vieram para essa nova diretoria, fui convidado a assumir, sim, muitos desafios, né, então é uma mudança bastante grande ali entre você ser gerente e estar acostumado com determinados assuntos, ter outros assuntos, assumir novas equipes que são pessoas ali. Tem um diretor que, de certa forma, te blinda dos sócios, né? Sim. Quando você se torna diretor, é você direto com... Exatamente. A gente fica bem mais exposto, né? Muito mais responsabilidades, mas também muito mais oportunidade. E assumir times técnicos que têm ali formações e experiências diferentes da sua, né? Então eu não via exatamente daquela carreira. Então você imagina, sei lá, por exemplo, analistas de crédito, né? Aquele viés financeiro muito mais acentuado. Então ali a gente vai estudando e planejando para que as coisas aconteçam bem, né? No meio dessa história toda, então eu acabei fazendo 2 pós em Direito mesmo. Então eu sentia muita falta, né? Então eu não vejo que a faculdade de Direito mudou muito ainda hoje. Porque você estuda 5 anos e você sai sem conteúdo suficiente para gerir um escritório de advocacia. Sim. Então, assim, Isso é uma falha de todas as profissões de profissionais liberais. Medicina, odontologia, veterinária, todas. Não preparam o empreendedorismo desse profissional. Tem curso de empreendedorismo nessas áreas, nenhuma delas. Então eu sentia muito falta de como é que você faz. E mesmo, né, então trazendo isso para a carreira jurídica, você está ali 5 anos estudando lei, você tem um estágio obrigatório, você tem ali um núcleo de estudos, todas as universidades têm, mas você também sai de alguma forma ali despreparado para você pegar um grande caso. Sim, como é que eu me posiciono perante o juiz? Então, acabou que uma das pós que eu fiz, já fiz muito breve, assim, saindo da faculdade, eu falei, bom, preciso de um pouco mais de vivência. E foi muito bom, porque acabei conhecendo pessoas que já eram muito mais experientes. Aí você acaba ali tendo alguém para trocar um cartão e bater um papo e, eventualmente, tirar a dúvida ou fazer alguma coisa em conjunto. Depois, mais para frente, eu fiz uma que foi em Direito Societário, porque aí eu já vi onde eu estava inserido. Eu falei, agora eu preciso realmente aprofundar um pouco mais nesse universo. E depois eu acabei fazendo um MBA, aí assim, foco total em gestão empresarial. E ali eu fui entender sobre orçamento, estudar matemática financeira, estudar contabilidade, estudar marketing, assim, isso Esse mais do negócio de uma forma assim que eu nem sabia que era possível, né? Isso para mim foi um divisor de águas. E aí bateu arrependimento, que eu devia ter feito isso antes, né? Mas tudo a seu tempo, né? Nessa trajetória belíssima que você teve, casou, teve filhos? Não, tá solteiro ainda? Casei, me divorciei no meio do caminho. Hoje já estou num relacionamento sério de novo. E agora lá em Belo Horizonte, então com novos planos aí pela frente. Mas estão, por enquanto, sem filhos. Bacana. Nessa trajetória, 2 perguntas. Primeiro, um grande desafio numa das empresas que você tenha enfrentado, assim, que fala, caramba, eu não vou dar conta, assim, uma coisa maior... que saiu do rotineiro, né? Olha, eu te diria que o primeiro grande desafio do advogado corporativo é falar a linguagem empresarial. Porque você sai da faculdade ali 5 anos estudando lei, você quer chegar e falar termo técnico, você quer mostrar que você conhece a lei, o artigo, e quando você chega no ambiente corporativo não é nada disso que as pessoas esperam que você faça, né? Esperam que você consiga usar o conteúdo que você tem, mas que você consiga falar para que todas as outras pessoas entendam e que você seja parte do negócio, né? Então é uma mudança de mindset muito rápida que você precisa fazer, se você está disposto a estar nesse contexto, e que muitas pessoas não estão. Então, assim, eu percebo sempre muita dificuldade de advogados em se adaptarem ao contexto corporativo. Então, por exemplo, hoje a gente tem ainda principais executivos jurídicos, responsáveis pelo jurídico em empresas, que às vezes são diretores financeiros, né? Como você já foi, às vezes são diretores operacionais, às vezes é o presidente. Então, normalmente você não, exceto numa empresa muito grande, você não tem o principal executivo do jurídico sendo um advogado. E então você obrigatoriamente precisa aprender como é que você se relaciona ali com o seu líder, né, direto. Senão você já enfrenta logo de cara ali uma dificuldade muito grande, né? Então,
A gente vinha falando sobre isso agora há pouco, né, Humberto? Isso vale pro jargão, a gente fala do juridiquês, né? Exatamente. Que muitos advogados, bacharéis, enfim, acabam adotando no seu vocabulário, mas não é algo bom ou ruim apenas da área jurídica. A área de tecnologia também tem o seu próprio vocabulário, né? E a gente vinha falando um pouco antes sobre as pessoas que viveram muito tempo no exterior e que também adotam, não é, de novo, por uma maldade, é muito mais por uma questão de prática, de convivência, adotam no seu vocabulário palavras em inglês. Então, de 10 palavras que falam, 1, 2 é em inglês. E para quem está ouvindo, muitas vezes ou não entende ou acha que a pessoa é metida. Por que esse advogado vem falar só essas palavras difíceis comigo? Eu não estou entendendo nada que ele está falando. Mas é porque para o advogado, ou para aquele que viveu fora, ou para a pessoa de TI, é muito natural esse tipo de comunicação. E aí vem aquela máxima, né, da comunicação, que a boa comunicação não é aquela onde eu falo bonito, mas aonde o outro entende. Entende a mensagem. Muitas vezes eu me coloco, inclusive, como uma pessoa assim bastante simples, porque eu estou lá na empresa do seu José, que talvez não teve estudo, mas construiu um império, 40 anos de empresa existente, o cara não fala português direito. E se eu chegar lá, terno e gravata, falando termo técnico, não conecta. Sim. E isso é um grande desafio. Nossa, você pode ser um grande profissional, mas se você não conectar, de repente é seu chefe, é seu contratante, é um possível cliente, você tem que influenciar, persuadir essas pessoas. Dessa forma você não vai fazer. E o jargão muito técnico distancia. Então essa foi ali um aprendizado inicial e também eu acho que você conseguir se posicionar dentro da empresa de uma maneira em que uma vez que você identifique que alguma coisa ali precisa ser mudado, que você consiga mostrar, né, que você precisa fazer um trabalho de prevenção. Porque identificar você já identificou, mas você precisa comunicar, que você precisa prevenir o que você já identificou e depois você tem um plano de ação para mitigar. E quando você consegue colocar isso em ação, aí sim eu percebo que a empresa passa a reconhecer muito o potencial de ter ali um executivo jurídico dentro da empresa que consegue falar todas essas línguas e atuar com planejamento, né? Então essas para mim foram as primeiras grandes lições ali de carreira. E obviamente, então eu tive professores ali desde o meu primeiro trabalho e o pessoal do conselho força sempre muito isso, né? Então, acho que uma das vantagens de você estar próximo a um conselho é te trazer para essas reflexões. Ah, tá bom, isso daí a gente já sabe, mas como é que a gente previne e trata? Porque, bom, não adianta discutir mais o que é, né? O fato. Então, para mim foi importante. Agora, pensando, por exemplo, em uma questão mais técnica na área jurídica, né? Quando eu comecei, você tem ali a empresa que tem 100, 200, 300 processos, não importava. Você precisava saber o que estava acontecendo naqueles processos. Vocês já devem ter visto, o pessoal recebia aquele jornal de publicações que você ia procurar o seu nome ou o nome da empresa ali virando página, né? E se não fosse assim, você tinha que ir no fórum com papel e caneta, de departamento em departamento, pedir o processo da empresa, ficar lá folheando, anotando e tirando foto. Então, foi assim que eu aprendi a fazer andamento de processo. E a gente não está falando de 10 anos atrás, mas assim... ou 20 anos atrás, 15. E aí, era uma história 2 segundos. Pois é. Então, hoje, coisas que profissionais mais novos não sabiam que era assim, sem precisar explicar que as coisas eram assim. Então, peguei durante aí esses 20 anos trabalhando em departamento jurídico uma jornada de transformação digital muito grande. E que eu também estudei e ninguém foi me ensinando que o futuro vinha trazer isso, né? Então, hoje a gente vê legal techs, que são, né, empresas de inovação jurídica. A gente já tem o judiciário praticamente 100% informatizado, então você acessa os processos eletrônicos, você precisa de softwares para fazer gestão de processos, então assinatura, né? Então hoje a gente quase já não assina muita coisa mais em papel, a gente está fazendo todas as assinaturas de forma eletrônica. Isso envolve segurança, isso envolve você ter processos muito mais robustos, né? Então hoje a gente já fala de legal operations, né? Então a gente já não fala mais o departamento jurídico, você já está falando de gestão de pessoas, você já está falando de gestão de processos, você está falando de tecnologia, você está falando de gestão de ter ali alguém, algum parceiro que está te trazendo sempre inovação e você entender riscos e oportunidades. Então, a própria implementação de assinaturas eletrônicas. Em um determinado momento, todo mundo saiu fazendo, então você passa a ter que gerir multiplataformas para isso.
Então eu acabei pegando essa jornada toda de transformação e ir trazendo isso da empresa, entender que você precisa ter ali a sua pauta com orçamentos e tal. Então isso foi também bastante interessante. Que legal. Você falou da evolução tecnológica, né? E não tem como não pensar nisso. O mundo tem os seus modismos, né? E a gente gosta de dar nome para as épocas. Então, mundo moderno, pós-moderno, era digital, mundo VUCA, mundo BANI, novo normal, pós-Covid, enfim, a gente tem sempre um nome para as épocas. E agora, o momento que a gente está vivendo é o momento das inteligências artificiais. Mas as inteligências artificiais, elas já existem há muitos anos, né? Talvez, eu estou dizendo aí, 50, 60 anos, de uma forma mais técnica, e que hoje talvez ela se tornou, assim como o computador, o notebook, o celular, em algum momento mais acessível. Olhando para a sua carreira jurídica e olhando para os avanços tecnológicos, e especialmente agora as inteligências artificiais, o que isso prejudicou ou facilitou o mundo jurídico? Né? Os escritórios que são parceiros que você atua, você como um advogado dentro da empresa, quais são as grandes mudanças? Porque eu me lembro de certa vez, estou falando talvez de uns 5 anos atrás, não sei, um pouco mais, não lembro, alguém falando sobre o Watson. Sim. E dizendo, o Watson vai substituir todos os estagiários do escritório jurídico, porque aqueles jovens ali universitários que têm que sair pesquisando teses parecidas com essa que a gente vai defender, rascunhando ali para o advogado sênior poder assinar uma tese de defesa de um processo, o Watson vai já buscar em toda essa enciclopédia, todos os cases, jurisprudência e tudo mais, e vai trazer, até com probabilidades do que dá mais certo na linha de defesa, e vai trazer ali para mim uma peça já montada. Não sei até que ponto isso é verdade ou não, mas queria que você discorresse um pouco sobre isso. Isso é bastante interessante. E isso é futuro mesmo, né? Não tem jeito. Bom, assim, quando a gente pensa em inteligência artificial generativa, hoje sim, você consegue, através de uma inteligência artificial, você fala assim, eu quero uma petição inicial, então você vai iniciar um processo ali com um determinado assunto, com determinada situação. Então, sim, a inteligência ela é capaz de te trazer um modelo que você precisa. Mas daí você aceitar que aquilo não precisa passar por uma revisão de um advogado, para mim é ainda um caminho muito longo. Então, sim, te elimina um tempo inicial de fazer e de revisar, e até mesmo às vezes de ortografia bastante grande, mas de qualquer maneira, para mim, você precisa sempre ter ali um humano que vai fazer uma revisão. Mas isso, por exemplo, eu já considero uma questão muito mais complexa. Quando você traz isso para uma prática de negociação contratual, hoje você, por exemplo, já tem ali alguns aplicativos te oferecendo uma base de dados. Ele aprende com você. Então você tem ali os seus modelos de contrato, você tem as cláusulas que você normalmente muda, você tem pontos das cláusulas que você aceita mudar, e aquela inteligência vai fazendo a leitura de tudo que você está fazendo, ao tanto de que ela depois te sugere, olha, isso aqui você já está acostumado a fazer. Então ela vai te dando potencialidades de você ter uma redação, uma negociação de contrato muito maior. Sem contar a própria automação ali de um processo, né? Então às vezes você vai clicando o que você precisa e depois ele te gera já uma minuta de contrato. Então a área jurídica com certeza está muito afetada e vai fazer parte dessa transformação de inteligência artificial, mas eu não diria que a gente chegaria a poder não ter uma figura de um advogado que seja fazendo uma revisão final e assinando, porque hoje a justiça ela tem ali algumas possibilidades de que você consegue acessar sem estar assessorado, mas a maior parte dos litígios você precisa ali ter uma assessoria, né? Então eu vejo hoje isso muito mais a favor do advogado do que a favor do cliente, eu diria. E quando você vai para coisas mais administrativas, então com esse exemplo dos contratos que eu dei, acho que a evolução a partir daí é muito grande. Agora, por exemplo, se você precisa pesquisar de fato jurisprudência, e até teve um escândalo recente com relação a isso, porque acho que foi nos Estados Unidos, o advogado gerou, estava lá o caso perfeito, seguiu, não viu se era a realidade daquele caso que estava resumida ali, e quando o juiz foi analisar, não era. Então meio que ficou no ar assim, putz, ou acreditou muito e não fez o dever de casa,
ou manipulou a informação de alguma maneira e aí virou um escândalo. Ele vai jogar a culpa na inteligência que ele usou no negócio de direito, né? Exatamente. E sobre isso também tem um debate que eu gosto muito de inteligência artificial, que é direitos do autor, né? Então já começou essa discussão aí. O que gera lá é de quem o direito, né? Então tá caminhando para você ter que dizer ali que parte daquilo que você fez foi gerado através de um recurso de inteligência artificial. Tem quem idealizou o conceito todo dizendo, não, mas se eu idealizei, então o que gerou a partir da obra, então deveria ficar afetado a mim. Então eu acho que essa discussão também é uma das que vai longe ainda. É a socialização da inteligência artificial, embora ela já é antiga, mas ela está na sua infância ainda, né? E leis, regulamentações ainda vão ser levantadas para ser regulamentado esse setor, né? Então, isso é algo que já está um pouco mais acelerado na Europa, né? Então, vocês devem ter visto lá que o parlamento estava para aprovar o primeiro projeto de lei de inteligência artificial e tal. Então, mês atrás aí, questão, sei lá, mais ou menos, eles estavam acelerando isso, e lá fala muito de ética e coisas do tipo, não fala tanto sobre programação, porque a grande preocupação é essa, né? Então, vocês viram aí esses dias o escândalo lá de uma reunião de fake que fez a pessoa do financeiro fazer transferências ali, porque a inteligência artificial simulou o diretor financeiro fazendo uma solicitação em uma reunião. Então, esse caso noticiou bastante e foram ver era verdadeiro, então a pessoa caiu nessa armadilha aí de hackers. Então o uso ainda tem-se muita coisa por aprender ainda. Eu tenho um amigo que caiu nisso e fez a transferência. Pois é. E perdeu o dinheiro e depois ela entrou com um processo, né? E acabou conseguindo reverter. Porque houve um problema que o dinheiro estava para chegar no hackers, mas quando ela percebeu, ela entrou com um processo, parou a transferência do dinheiro, mas deu um problema danado para esse dinheiro voltar para ela. É bem infelizmente, a tecnologia é muito boa na mão de pessoas boas, né? Exato. E aí, o profissional de compliance está com o cabelo em pé, né? Então, falando um pouco aí dessa questão de prevenção de riscos e riscos operacionais, é um novo tema a ser estudado. Como é que você... Claro, a gente sabe que todo o ritual de treinamentos que tem dentro da empresa, mas nós mesmos, enquanto profissionais, precisamos estudar para entender o que está acontecendo, para entender como previne. Bom, então falando aí um pouco de compliance também, eu acho que nessas experiências ao longo das empresas em jurídico, né, um pouco do que a gente estava falando agora, o departamento jurídico ele é sempre muito chamado precisa fazer uma investigação, determinada coisa aconteceu, você precisa prestar algum tipo de esclarecimento para a autoridade, ou você precisa ajudar a escrever políticas, ou você precisa fazer um treinamento específico para um público. Então imagina Código de Defesa do Consumidor, pode ser falar com um conselho sobre governança ali. Então, a gente sempre está muito exposto a ter que fazer isso. E aí, vamos lá, voltando aí para 20 anos atrás. Se fazia isso sem dizer que era compliance, né? Então, o nome não estava ali muito presente, embora a própria atividade estivesse presente. E essa transformação toda que a gente viu, né, que eu estava falando do jurídico, a gente veio um pouco para compliance também, né? Se a gente for parar para pensar... a legislação anticorrupção completou 10 anos no Brasil agora, frente Estados Unidos, que é desde a década de 70. Então, lembra que teve aquele escândalo do Watergate lá, é um dos casos que assim, sempre se colocam como ícones de um caso importante de corrupção e que gerou muita mudança legislativa e tal, renúncia do presidente. Então, são movimentos que existem nos Estados Unidos e na Europa que vão chegando ao Brasil e vão sendo incorporados nas empresas aos poucos, exceto bancos ou seguradoras que têm já órgãos reguladores muito fortes, né? Mas quando não é o caso, essas coisas, algumas rotinas dessas vão sendo incorporadas no jurídico. Às vezes você tem uma pessoa específica para compliance, às vezes essa pessoa está no jurídico, às vezes essa figura está dentro de uma empresa na área financeira. Então, ali também comecei a ter essa participação nesses assuntos. Atualmente, né, no trabalho que eu estou agora, já era uma empresa então muito mais estruturada nessa questão de compliance, porque já seguia o regramento que vem do acionista, que é uma empresa francesa, então as coisas já eram muito mais estruturadas. Você já tem ali gestão de riscos, controles internos, políticas, treinamentos de uma forma muito mais robusta e bastante autônoma, né, não dependendo de outros departamentos para funcionar. Então hoje são as duas grandes áreas que eu vim trabalhando. A empresa agora já está numa fase até mais de segregação
de funções, por conta também do crescimento da empresa e de relacionamento com reguladores fora. Então, talvez eu já realmente fique mais nessa área aí de compliance e gestão de riscos corporativos do que com o próprio jurídico, né? Então, eu já tive corretagem no meio jurídico, hoje já estou talvez começando um pouquinho aí de uma migração para uma área que não foi a que eu comecei, vai? Sim, sim. E fazendo uma conexão... Complexidade muito grande, né? Fazer toda essa engrenagem rodar, porque são várias engrenagens, né? Para fazer com que isso rode com perfeição. Com certeza. Fazendo um gancho disso com o mundo do conselho, né? Como você vê, imaginando um conselheiro que está começando aí na carreira de conselho, né? E que chega numa empresa, obviamente se a empresa decidiu contratá-lo, formar ali um conselho, ou porque ela tem ou porque ela deseja ter um processo de governança melhor, talvez ela esteja pensando num processo de IPO, de ser vendida, negociada aí no M&A, talvez ela esteja com a preocupação do processo de sucessão familiar, enfim, cada empresa está no seu momento, né, de maturidade e com desafios para frente. Decide ali implementar um conselho. E aí, boa parte das pessoas que estão nos assistindo aqui talvez sejam esse marinheiro, esse conselheiro de primeira viagem, né, como diz no popular. Quando que esse assunto de compliance, de risco cibernético, aproveitamento dos avanços tecnológicos, você acha que isso deveria estar na pauta desse conselheiro de ações ali quando ele chega nessa empresa que está implementando o conselho? Bastante interessante. Bom, claro que depende também eu acho que esse é o primeiro ponto, inclusive, para quem está chegando na empresa, né, para trabalhar num conselho. É você conseguir identificar o nível de maturidade que essa empresa tem com assuntos de compliance ou regulatórios, né? Então, eu acho que assim, esse é o primeiro pilar de um programa de integridade, né? Que é o suporte da alta liderança. Então, o papel do conselheiro é, de fato, chegar ali e entender o nível de maturidade e entender que o papel dele ou o papel dos executivos de diretoria são imprescindíveis para que esse programa pare em pé. Porque ele é um programa transversal, ele é um programa que depende de vários níveis de defesa, como a gente diz, né? E os níveis mais importantes, né, o nível 1 de defesa, são as pessoas que fazem gestão de processos, né? Então você tem ali o compliance, de fato, como um aliado, e você sabe que se você quer ter bom controle financeiro, ali, controles internos, quem performa esses controles é o time financeiro. E você vai ter um suporte do time de compliance para te ajudar a identificar riscos, desenhar bons controles, acompanhar a qualidade, mas você tem que ter ali a pessoa engajada a fazer aquilo. Então, eu acho que o primeiro ponto, sem dúvida, é entender o nível de maturidade e suportar, e fazer parte ali de que isso tenha uma visibilidade grande e aporte de confiança, né? E de pauta para conversar, porque não adianta nada você ter um bom programa ou você ter uma pessoa muito engajada que, por exemplo, não consiga acessar esse conselho. Não adianta a pessoa também querer estar ali no meio e não conseguir articular de forma a mostrar o que é que tem de identificação de riscos, o que é que você precisa de planos de ação. Então, é uma série de coisas. É interessante. Mas eu acho que o conselheiro precisa, de fato, ver essa regra do compliance como uma proteção para ele, né? Então, a gente acompanhou muito aí na board, que diversas questões aí mais polêmicas que saem, e sempre fica aquela pergunta no ar, poxa, mas como ninguém viu? Como é que isso não estava em discussão? Então, nunca vai estar se não tiver pauta, nunca vai estar se você não tiver tendo alguém ali engajando esse assunto. Vou fazer uma propaganda aqui, já que você tocou nesse assunto. Você que está nos assistindo, além do nosso podcast Os Conselheiros, que vai ao ar às segundas e sextas-feiras às 20 horas, nós temos uma outra programação também no nosso canal do YouTube, que é o Board Talks. O Board Talks ele vai ao ar todas as quintas-feiras pelo YouTube, às 18 horas. Então, como foi dito aqui pelo Gustavo, nós trazemos, através da liderança do nosso diretor Udo Guilish, temas que estão nas mídias. Nós tivemos outro dia uma grande empresa de varejo aí que pediu recuperação judicial. Nós tivemos outro dia um certo submarino que explodiu. Nós tivemos outro dia um banco no Vale do Silício que quebrou. E assim por diante. Infelizmente, notícias como essa estão aí toda semana. E nós trazemos então as notícias com os fatos verídicos para dentro do Board Talks discutir e fazer exatamente essa pergunta que o Gustavo trouxe aqui. Poxa, mas o conselho não viu? Se nós estivéssemos lá, Humberto, o que nós teríamos feito? O que nós poderíamos ter feito? O que nós, como conselheiros, Gustavo, devemos observar
enquanto estamos ali no conselho. Será, Gustavo, você que já atuou também nesse chapéu, apesar de talvez não com esse nome, mas nesse chapéu do Governance Officer, será que eu, como conselheiro, eu recebo lá um book, informações prévias a uma reunião de conselho e me dou por satisfeito com essas informações e vou para a reunião achando que eu estou preparado, ou eu tenho que buscar outras fontes de informação dentro da empresa para olhar aquilo que ninguém está olhando, né? Os pontos cegos ou pontos que não quiseram me mostrar. Qual que é a sua opinião? Bom, minha opinião pessoal, eu acho que tudo depende um pouco da maturidade que você tem dentro da instituição e do quanto você efetivamente precisa de investir de tempo dentro da complexidade da empresa que você está. Mas quando você pensa numa estrutura eficiente de um programa de integridade, de compliance, você tem ali uma série de requisitos que você precisa atender. Então, por exemplo, você precisa ter políticas muito claras, você precisa ter metodologia de controles, você precisa incentivar a dizer qual é o tipo de conduta que se adota naquela empresa. Então, isso é imprescindível, isso não pode faltar nunca. Mas quando a gente pega esses casos que são mais complexos, é muito difícil que você não tenha, por exemplo, auditorias. Então, você precisa sim ter um auditor interno, você vai ter um auditor externo e você precisa estar muito atento às fontes de informação que você tem. Então, esse trabalho de uma reunião por mês, às vezes duas, às vezes uma reunião a cada 2 meses, de fato ele te deixa um pouco blindado a ver exatamente o que está acontecendo na empresa. E por isso que você tem que ter você que tem que conhecer muito bem os mecanismos de controle que você tem e, obviamente, você ter sim uma pauta onde você tenha uma pessoa de compliance que possa participar e de deixar ali algumas opiniões ou insights. Mas eu penso sim que seja dever do conselheiro também estar ciente de que ele precisa conhecer essas fontes de informação. Isso é um ponto interessante, né, Humberto? Porque aqui na Board Academy a gente sempre pauta os nossos conselheiros, né, o Board Members, como é o nome que nós damos para eles, que se formam aqui nos programas de formação, a diferença entre o Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Conselho Consultivo, e a grosso modo, a gente diz assim, olha, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal tem uma responsabilidade fiduciária. Eles assinam e colocam o próprio CPF ali em jogo, né, em resposta a um problema, possível problema que aquela empresa venha a dar. Já o conselheiro consultivo não tem essa responsabilidade porque ele não determina algo, mas ele sugere, recomenda. Por outro lado, mesmo esse conselho consultivo, ele tem uma responsabilidade de reputação, porque se eu sou conselheiro consultivo de uma empresa que veio a fraudar, que veio a fazer alguma coisa no mercado, não vou ser atingido no meu CPF, meus bens estão protegidos, mas e a minha imagem perante a sociedade? Eu estava lá, será que eu fechava os meus olhos, eu não conhecia as coisas que estavam acontecendo naquela empresa? Então eu também tenho uma responsabilidade, você concorda? Mesmo sendo consultivo? Sim. Sim, porque você de alguma maneira está ali participando, né? Então, o que é que eu percebo, né? Então, assim, nessas reuniões que eu já participei de conselho, é bastante comum que, dependendo do assunto que você tem ali para ser apresentado, você tem as pessoas da área fazendo a apresentação. Então, tem empresas que às vezes preferem concentrar em uma pessoa uma apresentação. Eu tenho percebido os conselhos querendo que a pessoa da área, então o diretor ou às vezes até alguém abaixo, esteja ali apresentando. E ali você consegue também captar insights e outras informações. Acho que de ver o que não está escrito, né? Aquilo que a gente diz. E entender que se você tem uma equipe de uma pessoa, né, uma equipe, você não vai extrair dali grande coisa. E aí eu te diria também, e é uma questão que vocês falam muito sobre essa questão da complementariedade do conselho, né? Tudo depende da complexidade do negócio que você está colhendo, mas se você precisa que tenha alguém com um viés mais jurídico e mais de compliance nesse conselho, você precisa ter alguém com aquela competência. Ah, mas essa pessoa vai me ajudar pouco na parte de estratégia financeira. Talvez sim, talvez não dá para a gente afirmar, mas com certeza numa parte jurídica, proteção de dados pessoais, compliance, essa pessoa sim vai ter muita coisa para contribuir dentro daquele contexto. E já conhece o caminho das pedras, né? Assim como um executivo financeiro conhece muito bem quando está olhando um balanço, uma DRE, alguém que está do outro lado conhece também muito bem do que está sendo apresentado ali. E são competências mesmo, né? Não adianta, não são coisas... Eu não vou me tornar um grande executivo financeiro e quem também não vai se tornar um executivo jurídico de repente
mesmo que esteja estudando, mas a bagagem que a gente vai carregando ali ao longo do tempo faz muita diferença, né? Dentro desse contexto ainda, a minha percepção, até faço uma forma de pergunta, como que você, principalmente na área de compliance, jurídico, as áreas têm que se falar, as diferentes áreas dentro de uma empresa têm que se falar. E quando vai ali numa reunião de conselho, tem pessoas de diferentes áreas. E tem uma coisa que eu sempre vi como problemático, porque existe a transparência e existe o sigilo. Uhum. E às vezes a falta de equilíbrio entre os dois. E quando você chega numa reunião de conselho, às vezes tem aqueles que querem segurar a informação e às vezes tem aqueles que dão informação demais. Como que você vê isso? Como que você dá um conselho jurídico? Como que isso deve ser equilibrado, essas duas coisas? Esse é um tema bastante sensível, né? Tudo mulher essa daí. Assim, uma das coisas que eu percebo que é muito necessário para a gente conseguir fazer bons trabalhos de jurídico e compliance é muita maturidade. Porque, às vezes, algumas questões envolvem ética. E ética não é uma ciência exata. Então, você tem norteadores, você tem pilares, você tem a sua conduta pessoal, mas você está sempre suscetível a ter que fazer uma análise. Então, quando você leva isso para áreas, por exemplo, como jurídico e compliance, você tem que ter muita maturidade de entender qual é o tema que você está tratando. Porque, de fato, tem sim coisas que são sigilosas e tem coisas que, às vezes, você está protegendo ali porque não está seguro ou interpretou mal ali uma coisa que você poderia falar normalmente e não está falando. Mas, quando a gente pega, por exemplo, uma rotina de uma empresa de capital aberto, você sabe que tem assuntos que você não pode, de fato, falar. Então, tudo que influencia em mercado é uma questão regulatória. Você não pode falar o que envolva produtos. Então, tem assuntos que sim, o conselheiro tem que estar preparado para abordar no momento correto, mas aí tem assuntos que às vezes são mais questões políticas do que, de fato, o sigilo, uma disputa velada ali, né? Vocês dois vão lembrar no programa de formação PFCC que nós temos aqui, numa das aulas com o nosso facilitador Daniel Medina, ele fala justamente sobre comunicação, né? E sobre esses momentos de crise e como a empresa deve se comportar, né? E como tudo na vida, como é bom a gente estar preparado, estar treinado antes, né? Que uma crise aconteça para aí você tomar decisões do que fazer ou não, né? E ele cita lá na área dele sobre o caso aí de um navio, enfim, que houve uma contaminação de petróleo, e aí o senhor vai lá e dá um comunicado ao mercado que soa muito mal em relação àquele episódio, e ele traz esse exemplo dizendo, olha, a empresa tem que ter de acordo, guardar as proporções de cada empresa, né? Mas um departamento, ou um código, um procedimento, ou uma pessoa, quem que fala pela empresa isso ou aquilo, para não falar de menos e nem de mais. Né? Porque os dois estão errados, né? Você se omitir não é bom, sim, mas falhar demais também. Mas necessário, né? Posso te dizer assim, eu ficaria muito mais desconfortável se você dependesse de uma opinião pessoal, seja sua, seja minha, para você dizer se aquilo é um documento que é máximo sigilo ou não é médio sigilo. E eu acho que, como boa prática, se você está numa reunião em que assuntos mais delicados são trazidos para a mesa, o líder ali da reunião, ele tem que te dizer de antemão que aquilo é um documento público, é privado para aquela reunião, ou ele é super restrito porque ele é super estratégico. Então, você sempre tem a figura de alguém ali que tem mais responsabilidade, que deveria dar esse norte sobre a classificação de confidencialidade da informação. Pode ser o presidente do conselho, pode ser o governance officer ali, o secretário de atas, o CEO. Então, normalmente, você deveria ter um documento com uma classificação te dizendo o nível de classificação de sigilo que ele deveria ter. Esse é o melhor dos mundos. Eu participo da prática. Você tem razão. Eu participo de algumas reuniões de conselho, como você disse, que determinado funcionário de um departamento vem para fazer uma apresentação, ou para dar um suporte para aquele diretor ali que vai apresentar algo. O assunto, ou de repente uma pergunta, algo que eu queira fazer, entre os conselheiros não teria nenhum problema. Mas com aquele colaborador no meio da reunião tem um grande problema. Estou falando da venda da empresa. Ninguém sabe da venda da empresa. Como é que eu vou citar? Então tem que ter um bom senso do conselheiro também. Segura a pergunta, pede para o funcionário se retirar, enfim, para aquele assunto poder ser discutido, né? Essa é uma prevenção muito alta. Esse bom senso falta, infelizmente. Infelizmente.
E aí é realmente você ter uma figura, às vezes, de um governance officer que está ali cuidando do ritual das coisas. Numa das nossas, no nosso programa de formação Board Starter, a gente fala um pouco sobre a diferença dos tipos de conselho existentes no mercado e a gente fala das rotinas e rituais do conselheiro. Até porque tem gente que procura a carreira de conselheiro achando que vai trabalhar uma vez por mês, presencial e online, e vai sair de lá com eu falava que era com um chequinho, né? Nem tem cheque mais, né? Vai receber um Pix no valor lá de uma remuneração. Mas ser conselheiro é muito mais do que isso. A preparação. Tem uma prévia, tem uma durante, tem uma press. Você está em reunião, né? O antes e depois da reunião, os tempos são absolutos. Preparação é o briefing e o debriefing, né? É isso mesmo. E hoje já nem se imprime tanta coisa mais. Mas assim, quanta gente já não teve problema que imprimiu alguma coisa, saiu na impressora do outro lado, eram coisas que não poderiam ter ali. Primeiro foi buscado. É verdade. Agora, Gustavo, caminhando aqui para o nosso fim, ficamos quase uma hora conversando, a pergunta que não quer calar é essa, né? Lá atrás, em algum momento, mesmo que você vindo de uma carreira jurídica, participando aí de reuniões de conselho, mas não no chapéu de conselheiro, você toma a decisão de, através da Board Academy, buscar uma formação como conselheiro. O que te levou a isso? Primeira pergunta. E a segunda pergunta, que recomendação você pode deixar para quem está nos assistindo e está nesse momento? Eu sou um executivo ou um ex-executivo, me aposentei da carreira executiva, será que conselho é para mim ou não? Será que eu procuro uma empresa como a Board Academy para uma formação? E aí você deixa a sua recomendação também. Pô, maravilha. Bom, eu sempre fui muito fascinado pelas reuniões do conselho, especificamente, né? Eu sempre entendi a estratégia que tinha por trás ali, e de fato eu acho que eu tive o privilégio de participar de excelentes reuniões, assim, muito profissional, assim, muito bom intuito em fazer as coisas corretas. E eu sempre fiquei pensando, pô, como é que as pessoas conseguem chegar nesse nível de preparo, de ter esse entendimento de vários assuntos e de fazer perguntas muito certeiras. E eu falei, bom, então eu gostaria de um dia também, né, mirar ali e poder ter um tipo de interação a esse nível. Então, eu acho que profissionalmente, assim, sou muito fascinado pela profissão. Então, eu acho que esse é um dos pontos. E outro ponto é que eu vejo, por exemplo, poucos conselheiros que têm esse tipo de vivência que eu tenho. Então, eu falo, bom, talvez coisas que para mim sejam um pouco mais cotidianas, pode ter pessoas que precisam muito de ter ali, às vezes, um aconselhamento, uma informação, uma experiência que você já tem, já passou. Então eu falei, pô, talvez também o conhecimento que eu venho acumulando pode ser útil para outras empresas, né? Para outros negócios, enfim. E também eu acho que um pouco de propósito pessoal, né? Então hoje eu já venho me questionando muito como é que de fato eu posso contribuir com uma maior quantidade de pessoas, ou empresas, ou sociedade. Então, como é que eu posso passar um pouco do que eu aprendi? Então, talvez indo ensinar jovens a alguma coisa que pode ser que nem esteja relacionada à profissão, mas pode ser também uma questão profissional que dá para você usar isso para expandir conhecimento e para evitar que pessoas cometam erros que às vezes são fáceis de identificar se você tem o olhar correto sobre. Então, essas coisas elas meio que foram se juntando. E para mim, assim, depois que eu também vi uma apresentação do Farias, falei, pô, isso faz muito sentido dentro do que eu vislumbro aí de futuro de carreira. E aí, então, eu decidi fazer o curso. Então, eu já tinha um pouco dessa vivência de como as coisas funcionavam e decidi fazer o curso para, de fato, estudar e ouvir outros executivos o que eles tinham para falar. E para mim caiu uma grande ficha, né? Porque o papel hoje do conselheiro é, de fato, levar a experiência dele a favor do negócio, mas também estudar outras coisas, porque tem que estar ali participando de uma reunião muito alto nível, estudar o negócio. Então, eu acho que a gente tem sempre que ter em mente, né? Então, para quem está começando, de fato, entender qual é a própria capacidade, aonde é a principal área de aportar negócios, e sem dúvida, fazer um curso para entender qual é a dinâmica de uma reunião de conselho, porque ritos e rituais é o que não falta nessa reunião, e você conseguir identificar gaps que você tem, mesmo porque se uma hora você é chamado a ter que participar ou tomar uma decisão de algo que você não está preparado, você tem que ser o primeiro a saber que você não está ali preparado ou apto e pedir um tempo e buscar talvez até um próprio aconselhamento para conseguir contribuir, senão você pode até acabar atrapalhando, né? Então, estudar sem dúvida,
mas de fato conseguir identificar quais são os requisitos que você precisa ter para você poder participar ali de uma reunião dessa. Valeu a pena, PFCC? Valeu muito a pena. E eu acho que tanto pela questão do conteúdo, pelas conexões, pela oportunidade de participar da edição do livro, assim, zero arrependimento, assim, recomendação sempre. Para mim foi um divisor de águas também. Bacana. Fico muito feliz. Eu que sou um dos professores do PFCC Winning. Hoje já passamos aí de 20 turmas, né? E cada turma com profissionais de altíssimo gabarito, executivos, empresários, conselheiros já que atuam, mas que não têm uma formação e buscam então na formação uma certificação também, né? Então eu tenho o grato privilégio de ter feito muitas conexões, muitos amigos ao longo desses 2 últimos anos aí, com o programa PFCC, que é um dos nossos tantos programas. Hoje a Board Academy tem mais de 10 formações diferentes, de acordo com segmentos e interesses aí, todos no mundo do conselho, no mundo da governança, do ESG, né? da inteligência artificial também. Então você que está nos assistindo, quer conhecer um pouquinho mais sobre a Board Academy, entre em contato conosco, através das nossas redes sociais, através do nosso site. Nossa equipe está toda aqui à disposição para conversar e te explicar um pouco mais sobre o mundo dos conselhos. Gustavo, mais uma vez eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui conosco. Humberto também, agradecer pela oportunidade. E pedir a vocês dois que deixem aí uma palavra, uma última frase, uma palavra aos nossos telespectadores. Humberto, você primeiro. Pode, claro. Voltando lá quando você terminou o seu curso de Direito, se você pudesse voltar lá, que conselho você daria para o Gustavo Melli, recém-formado? Voltando lá nos anos... O Gustavo de hoje, com a experiência de hoje... Que conselho você se daria? Lá atrás, pensando lá atrás. Fosse. Olha, posso dizer... Talvez coisas simples e que são coisas que a gente, mesmo já com alguma idade, ainda demora para entender, que é a necessidade e o poder e a importância de você fazer um bom network. Seja interno na empresa, seja com amigos, seja com, às vezes, pessoas que você conhece da mesma profissão, ou às vezes também de profissões totalmente diferentes, mas formar essa rede de conexões e ouvir o que as pessoas têm a dizer. Então, para mim, por exemplo, é uma fonte muito grande de informação. Você ouve um podcast ou você consegue encontrar alguém para tomar um café, você acessa muita coisa que te abre a mente, te abre os olhos para caminhos muito diferentes. Então, eu talvez tenha demorado para conseguir formar uma rede e hoje também não sei se eu estou onde eu gostaria, mas eu teria começado isso muito cedo se eu tivesse entendido o poder que isso tem. E seguir a rede também, não é só formar, é manter ela, né? É um investimento, né, de tempo e de doação, né, que a gente tem com as pessoas. E eu também diria sobre a questão de comunicação, né? Então, assim, fora essa questão de relacionamento, a questão de comunicação, porque o que eu já tive e vejo e que se repete de problemas desnecessários que começaram de uma comunicação ruim, mal estabelecida, ou de que as pessoas simplesmente realmente não dão valor, às vezes, da necessidade de você comunicar. Então, dentro de um ambiente corporativo, dentro de um conselho, se você não cuida da comunicação, você pode acabar criando um grande problema por pouca coisa, né? Então a disputa já nem é mais quem está certo, quem está errado, é só uma disputa qualquer. Então comunicação e network certamente seriam conselhos que eu me daria lá atrás. Muito bem, muito bem. Mais uma vez, obrigado, Gustavo. Foi um privilégio aqui ter esse bate-papo com você. Não é uma entrevista, é um bate-papo com muitos insights, aprendizados para todos nós. E a você que nos assistiu até agora, vai assistir posteriormente gravado esse episódio aqui com Gustavo Melli. Espero que você tenha gostado também. Se é a sua primeira vez no nosso canal, te convido a fazer a sua inscrição e ativar o sininho para você ser notificado sobre próximos episódios. Fico por aqui, junto com o Humberto Silva, no nosso podcast Os Conselheiros. Muito obrigado e até a próxima!